Olá, eu sou o Marcos Valério, sou cineclubista, documentarista, de vez em quando cometo umas montagens cinematográficas, sou professor de arte da rede estadual e nós estamos aqui no programa, com muita honra, muito prazer, estou aqui no programa Curta Vídeo para a gente bater um papo sobre cinema, sobre cineclubismo, sobre educação e arte, educação e cinema, enfim, né? Esse mundo de um imaginário muito próprio do nosso dia a dia, do nosso tempo, né? A gente fazer uma definição muito própria, né? Assim, uma autodefinição é algo muito complexo, né? Mas, assim, eu gosto desse termo que você utilizou da inquietude, assim, né? Desde muito cedo, desde muito novo, eu sempre me senti um tanto quanto deslocado, né? Em relação ao, digamos, ao comum, ao cotidiano, né? Ao conceito mediano, e sempre tive muita curiosidade, essa inquietude, na verdade ela se traduz em muita curiosidade sempre, né? Então sempre fui muito leitor, pesquisador, assim, sempre quis conhecer lugares, pessoas, né? Como é que isso funciona, e desde muito novo isso, né? E eu comecei a minha aproximação com o cinema, essa coisa do cinema a ter essa metáfora mais básica da janela para o mundo, né? Que traz um monte de informações, um monte de universos, mas também uma possibilidade de ser um mergulho, né? De você ir para dentro da imagem, de compartilhar com aquele universo, né? Então, não é só a metáfora da janela, mas também a porta de saída, né? Mas é desde muito novinho mesmo, eu comecei a trabalhar desde muito cedo, com 10 anos, um pouquinho, quase 11 anos, né? E a gente morava em Vila Velha, eu ia para Vitória, fazer serviços para o meu pai e tal. Bom, eu comecei a frequentar o cinema na sala do Santa Cecília, ali no Parque Moscoso, que tinha aos domingos a domingueira, né? Tinha as sessões de filmes da Disney, 10 horas da manhã. E eu dava sempre um jeito de passar lá e conseguir o ingresso, então eu comecei o meu contato dessa maneira. Enfim, e daí em diante foi isso, eu fui crescendo e fui sempre sempre nessa onda, né? E comecei há 15, 16 anos a conhecer a rapaziada do movimento estudantil, política, partidão e os cineclubistas da área, né? Claudino de Jesus, Luiz Cláudio, né? Enfim, tínhamos em Xará, Clóvis, e fui conhecendo a rapaziada, entrei na universidade, né? Na efervescência ali, 79, em lugar de ir fazer a militância no movimento estudantil propriamente, eu baixei meu paraquedas ali no Cineclube Universitário, que era tudo junto, né? O DCE de um lado, o Cineclube Universitário do outro, e eu estava ali e tal, o Cineclube, enfim, essa paixão. E daí em diante eu passei a trabalhar com o cinema de uma maneira mais, não apenas apaixonada, mas de uma maneira política, de uma maneira de pesquisa, de estudo, de formação, né? Então, assim, o Cineclube Universitário, essa experiência do contato com a produção, vem pela realização de seminários, debates, lançamentos de filmes em que nós trazíamos os realizadores, os cineastas, né? A realidade do cinema era outra. E posteriormente também houve um certo início de produções. Nós fizemos algumas oficinas de realização com película e tal, né? E depois o Clóvis Mendes, que era uma das figuras mais importantes do nosso Cineclube Universitário, né? Ele sai para essa vida de cineasta, desenvolve a sua carreira aí, né? E eu continuo nesse trabalho do Cineclube, da realização. Houve metade da década de 80 uma dificuldade muito grande de manter o Cineclube Universitário funcionando, aberto, até que nós conseguimos reverter aquela situação, que é uma história muito, muito pontual e muito específica daquele momento no país, que envolve política, mudança tecnológica de película para vídeo, né? E a gente atravessa um turbilhão de coisas nesses 5, 6 anos, até chegar em 92 com Metrópolis. Eu fico ali um pouco, eu tive algumas experiências no Rio de Janeiro, de produção de curta-metragem, trabalhei em uma produção do Orlando Bonfim,
na equipe técnica. E fiz um primeiro trabalho de montagem, que foi a descida ecológica do Rio Doce. A rapaziada, o Alberto Pego, né? Alberto Pego organizou essa descida ecológica, desceram o rio filmando, né? Ao longo disso, chegaram com 40 horas filmado, para aquela sacola de fitas de VHS na minha mão, e monta aí. Beleza, foi o primeiro desafio, foi maravilhoso. Né? Esse filme está lá no meu canal no YouTube. Né? Há uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu propus um projeto, quer dizer, os filmes, as cópias dos filmes do Orlando já estavam deteriorando, havia alguns negativos lá da Biblioteca Nacional, né? E nós, então, inscrevi um projeto em um dos editais de preservação, de memória, de restauro, e nós fizemos um restauro desses filmes da década de 80 do Orlando, né? Que são os representativos desse momento dele aqui, e de quebra conseguimos um trabalho que ainda ele, na vida carioca dele, né? Que Orlando é do Rio de Janeiro e tal, depois na verdade a família é de Santa Teresa, ele nasce no Rio e depois ele vem para cá, no iníciozinho da década de 80, final da década de 70, ele vem para cá. E conseguimos restaurar então esses filmes, né? É o Bondinho de Santa Teresa, que ele fez ainda no Rio. Aqui a gente tem os dois de Santa Teresa, que é sobre Augusto Ruschi e o Tutti Tutti Bonagente. Os dois lá na verdade, os 3 lá do norte, né, lá de Conceição da Barra, que é Itaúnas, Desastre Ecológico, Mestre Pedro de Aurora e o Ticumbi, Canto para a Liberdade. E foi um trabalho maravilhoso, uma felicidade. Nós conseguimos reunir boa parte do material do Orlando, que está digitalizado, guardado, preservado e disponível para as gerações, né? O contato com a Pique Bandeira é super tranquilo, eles preservam o direito de trabalhar esses filmes, mas não há nenhuma pulsão financeira por isso. E tem essa outra experiência também com um amigo, com uma pessoa muito querida, que é o Jaceguá Lins, né? O maestro, compositor, militante, né? Poeta, essa figura de uma explosão, né? E de uma expressividade gigantesca que foi Jaceguá, né? E que também tive o prazer de conviver com ele em várias noites culturais, no movimento cultural, no cinema, no cineclubismo, né? Sempre muito presente, muito atuante o Lins. Me lembro do momento em que eu trouxe o Sérgio Santeiro, eu fiz lá no Cineclube Universitário uma amostra do Sérgio Santeiro, né? Dos filmes do Sérgio, e o Jaceguá era muito amigo e trabalhou com o Santeiro, fez trilha sonora para filme do Santeiro. Aí eu lembro que eu levei, que ele morava lá em Fradinhos, né, o Lins. Aí eu levei o Sérgio lá e foi uma tarde maravilhosa, né, naquela casa tinha uma cachoeirinha que caía assim, uma tarde maravilhosa do Lins. Bom, e tem um disco dele que é uma coisa que eu sou apaixonadíssimo, que chama Melodiário, né? Que é um filme que ele trabalha, que ele traz toda uma experiência, toda uma carga do experimentalismo que marcou a trajetória dele, né? Da música concreta, né? Da música eletroacústica, né? E da experiência dele, dessa conexão da música erudita com a nossa música folclórica, a nossa música popular, né? E que tudo isso sintetiza no Melodiário, que é um disco assim, né? E aí isso me veio a ideia, quer dizer, essa vontade de, assim, eu vou fazer um registro disso, né? Trazer essas imagens, conectar, porque uma determinada composição está ligado à questão dos manguezais, a outra está conectada à questão da afirmação dos povos originários. E, enfim, cada composição dele está ligado a um contexto, a um espaço político e cultural nosso, né? Então eu falei, vou mostrar isso, a ideia era mostrar isso. A ideia também era trazer vários dos parceiros, das pessoas que trabalharam com ele, mas com a proposta de não mostrar ninguém, de não dar a identidade de ninguém assim na hora que está falando. Porque são pessoas que trabalharam, que têm essa visão do trabalho dele, que vai falar sobre o trabalho dele. Então eu assim, vou prescindir, no final tem a lista de todo mundo que falou, né? O currículo está ali, o currículo Lattes está ali por todo mundo com que ele trabalhou, mas na hora ali é a pessoa que trabalhou que vai falar daquela experiência, daquela música, daquele trabalho, né? Como tem o maestro Helder, né, que fala,
o Sérgio Santeiro, o Bigode, né? Que ele também fez uma música, foi o último filme da Leila Diniz, foi um filme que a Leila foi representar no festival na Austrália, que na volta ela faleceu, que foi o filme que o Jacegói fez a trilha. Então eu trago essas pessoas falando, né, e trago essas imagens, trago essas experiências, trago, lógico, a sonoridade, né, esse trabalho do som. Traz a Wanda, que foi uma parceira dele na música, nas experiências da música concreta. A gente filma uma obra dela, uma obra dos dois, na verdade, né, Refeição para Dois. Então a ideia foi construir assim, a obra do Jacegói. E no final eu trago um pouquinho dele falando, né? Mas é bem curtinho e tal, porque a ideia é a obra, eu não queria falar dele. Né? É uma pessoa de uma vida muito rica, muito intensa, muito polêmica, e eu não me sentia à vontade de falar dele. Né? Mas assim, da minha paixão pelo trabalho dele. Então o filme é isso, está aberto para quem quiser fazer o filme da vida dele. A Paula, né, a professora Paula Gálama, a professora da FAMES, que a obra do Lins foi o objeto de pesquisa dela, de mestrado, doutorado, ela reuniu todo o material, né, riquíssimo dele. As partituras, nós fizemos esse trabalho, né, de descobrimos 4 ou 5 partituras que em tese estavam perdidas, nós conseguimos descobrir e conseguimos filmar 2. E as outras não eram, que estão lá no filme, né, que é a Refeição para Dois. E a segunda obra é a que abre o filme ao piano, né, que a Paula está executando essa composição ao piano. As outras, infelizmente, não havia grana e tempo disponível para fazer, que nós descobrimos quase no final ali do nosso prazo de realização do filme, né, que conseguimos botar a mão descobrir esses tesouros. Né? E é a música que abre, que é maravilhoso, que ele faz um pouco da música concreta, de trazer o ruído e o objeto estranho ao piano, para dentro do piano. Vamos assistir ao filme e apreciar a obra do Jacegói Lins. Jacegói Lins. Olhos gritantes chegam antes do que o corpo que os carrega. Harmonias? Tantas tontas, sôfregas, bêbadas, lúcidas, cegas. São batutas imaginárias que rasgam o ar. São rios que correm para nunca mais desaguar. Música, maestro, mais leve do que um balão e muito mais densa do que o ar. Eu sou eu, e somente eu sou eu. Mas o meu eu não me basta e me afasta do todo. Assim, sou eu e sou Ana, sou Tomás, sou Luísa e sou você, meu outro, a quem me revelo.
inaudível a música do espírito. Professa-se no tempo em que resvala um som, a harmonia. Existe uma matriz de pensamento e de criação cultural brasileira que não está a serviço, não é servil da cultura mundial. Eu acho que o Lins desenvolve isso fortemente, né? Pela formação dele, né? Segue, né? Essa tradição, digamos, né? Da cultura musical brasileira e contribui fortemente. Essa aqui é de 74. Ele já tinha, assim, uma linguagem bem contemporânea para a época, né? Bem, quer dizer, esse tipo de escrita, ela vinha se desenvolvendo já desde os anos 50. Mas eram poucos ainda no Brasil que utilizavam a técnica modular e esse tipo de grafismo, né? E foi então a vez de sinergia do brasileiro Jaceguai Lins para piano aleatório, extraordinariamente valorizado pela vitalidade expressiva de Vânia Dantas Leite, que usa, em certos momentos, uma régua de madeira ou uma pequena barra de ferro nas cordas. Eu que me lembro, era nos anos 70, eu diria. E o Lins tinha muito, né, apreço, muito interesse, né, em cinema, então ele era muito frequente na Cinemateca, nas sessões da Cinemateca e nos debates, né. E o Lins, né, mais ou menos nessa época que ele tinha passado, né, pela experiência, né, traumática, né, do Instituto Villa-Lobos, né, na ocasião que ele foi preso. E foi então que eu acho que nós nos aproximamos mais, sem uma frequência prevista, né? Porque a nossa relação, na verdade, foi uma relação muito mais afetiva do que profissional, digamos. Mais tarde é que eu chamei ele para fazer a música, né, do meu filme, né, Viagem pelo Interior Paulista. Composta em menos tempo do que o tempo que leva uma mangueira a produzir, como poderei falar de frutos? A música, mais que o tempo objetivo, não nega o tempo de ocorrência entre um evento e outro. Ela, como a vida, é plural. Terei vivido o meu tempo? Se poderei falar de frutos? Isso aqui é Jaceguai Lins. O Melodiário foi, um primeiro momento, uma tentativa do Jaceguai de registrar as manifestações culturais do Espírito Santo, sintetizar isso de uma forma não convencional, né, que é você trazer isso para um universo da orquestra sinfônica. E o Melodiário teve uma homenagem importante ao Hermógenes Lima da Fonseca, que foi uma das pessoas que
com quem o Jaceguai estudou folclore. Esse projeto do Melodiário foi um projeto muito importante para o Jaceguai, um projeto que deixou ele muito animado, deu um gás a ele, porque ele viu nisso uma possibilidade de realmente de fazer um trabalho muito bem feito, e foi isso que ele fez. E o número grande de artistas da área, tanto da área clássica como da área popular, que passaram por lá, né, para tocar. E o Jaceguai, no meio disso tudo, ele ficou muito, com uma presença muito intensa lá dentro, assim, porque tudo ele questionava muito, tudo ele queria que fosse de uma perfeição muito grande com aquilo que ele pensava. Ele sempre foi muito verdadeiro, ele sempre foi muito justo, muito correto e sempre muito honesto em relação à arte. Também ele não queria fazer concessões, ele queria ter realmente uma pluralidade nessa obra, que são várias manifestações artísticas, mas ele queria que isso fosse feito de uma maneira verdadeira e artística. Ele não queria que fosse citações disso, citação de uma valsinha, porque tem os pomeranos, uma citação de uma capoeira, uma citação de um pedacinho de Congo. Ele não queria nada disso, ele queria fundir isso tudo numa obra de arte. Ninguém compreende o mundo sem mudar o mundo. Muita é a eternidade. E não há forma de ser o todo, sendo-se apenas parte para sempre. A primeira nova lei: toda individualidade conterá o todo. A segunda nova lei: a igualdade expressará as diferenças. A terceira nova lei: ninguém nada será mais do que todos. A quarta nova lei: a regência de tudo será o transitório. A quinta nova lei: tudo é incerteza.
instante de céus na terra, lápis lazuli, ecoa a paz interna. Conhecia o Jaceguai dos mesmos ambientes que nós frequentávamos, né? Que era a Praia do Pia, enfim, os shows da Gal, as noites da época do Desbunde, e sabia que ele era um músico experimental, que trabalhava, e conversamos bastante antes de eu chamá-lo para fazer a trilha do filme, né? Sobre os conceitos que nós dois tínhamos a respeito da utilização, né, da banda sonora como um todo no contexto de uma narrativa cinematográfica. E tudo que ele dizia batia com as coisas que eu pensava. Nós tínhamos o mesmo enfoque sobre essa questão da utilização da trilha e principalmente da banda, né, como um todo. Nós tínhamos essa visão de que a música não deveria ser apenas um elemento ilustrativo da cena, né? Que ele devia ser independente e acrescentando, portanto, à cena um elemento novo de linguagem. E achei que podíamos fazer um trabalho juntos muito criativo, né? Era o meu primeiro filme, então eu tinha um desejo de trabalhar numa radicalidade narrativa, né? Ele tinha essa coisa lúdica também, ele era um compositor que tinha uma seriedade própria da música chamada contemporânea, mas tinha também uma formação musical muito enraigada na cultura brasileira, não é à toa que ele foi parar no Instituto Villa-Lobos como professor, e isso, de uma certa maneira, influenciava muito o trabalho dele no cinema, né? Eu acho que a cultura musical que ele tinha e a cultura cinematográfica contribuíram muito para ele antropofagizar essa cultura que ele tinha. O Lins tinha uma capacidade muito grande de perceber os espaços vazios e a causa desses espaços vazios no filme. E isso dava a ele a possibilidade de entrar no filme. A música dele não fica solta no espaço, né? Ela está agregada a um material, assim como o limo está integrado a uma pedra no rio, percebendo todos aqueles movimentos, entendeu? E fazendo movimentos, provocando ruídos. E isso o Lins provoca com grande sabedoria, principalmente num banho que o Beija-Flor dá, numa bica que cai em cima de uma tora. Né? O Lins explora isso de forma magnífica. Né? Os dois estão brincando ali. Você quase que percebe essa brincadeira de entra e sai, que o Beija-Flor provoca e que o Lins acompanha. Embora ele não fosse um compositor de música eletroacústica, essa peça dele, Refeição para Dois, eu acho ela muito importante porque ela é uma espécie assim, de delatora, né, da situação da música do século XX, aquela música cuja grande importância é introduzir todos os sons na linguagem musical. Não mais trabalhar só com notas, com sons musicais, mas com qualquer som do universo pode ser incorporado na música.
Guarani são guerreiros de paz, não é guerreiro de violência, não é essas coisas não. Porque se a gente, para chegar na terra sem mal, então o que Deus mandar, então a gente tem que fazer a vontade de Deus. Então por isso que a gente quando vai lá no Caparaó, porque aquele montanha é montanha sagrada. Montanha sagrada tem algumas encantadas lá. Não é pela vontade da gente que a gente vai. Porque a gente sente, quando Deus falar, a gente sente aquele no coração. Oh Deus. Então a gente tem que ir. Então a gente vai lá. Quando a gente chega lá, a gente faz uma dança. É porque traz feliz para nosso coração. Porque Deus iluminou para a gente vir aqui e mostrou essa área para a gente vir aqui, para a gente construir uma vida nova, manter nossa cultura. O problema é do parque mesmo. Cibama mesmo vieram sempre para tentar nos tirar daqui, sempre. Sangue? Vivi muitas guerras, todas elas santas. Mas agora eu saquei tudo. A Brusundanga continua a mesma. Eu quero ouvir música. Eu já conheci o Lins, não mais como maestro da orquestra, mas eu já conheci o Lins como o regente da Banda 2. Então, a minha visão dele já é uma visão do maestro de bandas de Congo, vamos dizer assim. Então, eu fiquei pensando, o Lins, na verdade, ele é o mesmo Lins. É um maestro em todos os momentos. Ele é o maestro lá na orquestra. E ele é o maestro também quando ele cria a Banda 2, que é uma banda formada por estudantes universitários. O que ele vai fazer, então, é lançar um holofote, né? Ele vai lançar uma lente de aumento sobre uma coisa que não era vista nem reconhecida, que são as diversas culturas populares no Espírito Santo, e com mais propriedade, como você falou, o Congo, que foi aquilo que apaixonou ele, né? Do qual ele vai se aproximar ao longo desses anos todos. E é uma coisa que me impressionou muito à medida que ele ia escrevendo e descrevendo como que se usavam os instrumentos, como que se usa o instrumento. Isso vem do cotidiano dele, do fato dele se misturar então com as pessoas nos grupos folclóricos e se tornar um deles. Não ser mais alguém que vem de fora, mas ser alguém que é, né? É muito orgânico o Lins, né? Ou seja, o Lins, ele dá um estatuto musicológico para as bandas de Congo.
outra coisa que para mim foi uma coisa que foi nova é a questão do melodiário português, porque ele vai falar que as canções, aquilo que a gente canta, as toadas nossas, que a gente canta nas bandas de Congo, elas vêm do melodiário português. Ele falava muito do ritmo, né? Então, o jeito, a maneira de cantar, o ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Ele fazia desse jeito, dessa forma, exatamente, né? Você pode trabalhar com diversas entonações, tonalizações, além do que das próprias letras. Guarda de mim, amor, a paz que em mim existe, para que nunca no eterno eu seja triste. As perspectivas, assim, hoje eu estou muito voltado para o campo da educação, né? Claro, a minha área é a arte, é a linguagem. Na medida do possível, a gente sempre está trabalhando com o audiovisual, mas, né, trazendo as outras linguagens também. Quanto à perspectiva do cinema propriamente, eu não tenho uma perspectiva de filmar, de botar de novamente escrever um projeto, né? O último foi uma tentativa de um longa-metragem em que eu eu adaptava viagens de inspeção do mestre Armojo com a Carmélia, né? É um livro construído pelos dois, né? E que eu reunia, na verdade, Rogério Medeiros e Orlando Bonfim numa viagem, mas o projeto, infelizmente, não foi aprovado, né? Que era atravessando esse processo da identidade cultural nossa. Enfim, Orlando já se foi, e aí perdeu-se a perspectiva de fazer o filme, não tem mais, pelo menos para mim, não tem mais como fazer. E é um livro maravilhoso, delicioso. Armojo e Carmélia juntos, imagina, né? Os trabalhos estão disponíveis lá no canal do YouTube, posso ser contactado pelo e-mail também, cineprojetos@gmail.com, no Instagram, Guimarães Marcos Valério, tudo junto, e eu agradeço muito, mais uma vez, o espaço, né? Esse programa eu já frequentei algumas vezes, é muito bom, né? E até uma próxima.